engenharia militar reforça a capacidade de intervenção com novos equipamentos recebidos. Governo lança Fundo de Promoção e Desenvolvimento Econômico no Computera. Boa noite, começa o telejornal. Seja bem-vindo. O Presidente da República, na companhia dos Ministros das Obras Públicas e das Finanças, visitou no final desta tarde a estrada que liga Aeroporto Safim. No âmbito do seguimento e avaliação das ações do Governo, o Presidente da República visita mais uma vez as obras da autoestrada que liga Aeroporto Safim. A iniciativa do chefe de Estado visa a recolha de informações, acompanhar a evolução dos trabalhos e identificar eventuais constrangimentos no terreno. O chefe de Estado aproveitou o momento para recordar projetos da construção de estrada em carteira com garantias de financiamento. É como eu disse, que a minha geração, essa geração de concreto, não é só ficar nos gabinetes, tenho que acompanhar a execução, o que está feito, o que está para fazer, não é? O que o Ministro das Obras Públicas acaba de dizer, em Nova Iorque ainda recebi o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. Já temos o orçamento para a execução da estrada Boca-Quebo e Tanaf-Farim e Ponte de Farim também. E com a Badeia estamos a ver já a segunda volta de Bissau, não é? E a segunda saída. Já com o Banco Mundial de Safim PAC, isso também já temos em carteira. Isso mostra de facto que próximo ano, até em setembro, é só as obras e inauguração das obras. Igualmente, a ocasião serviu para os moradores da zona saudarem e testemunharem as suas satisfações ao Presidente da República pela concretização da obra. A capacidade de intervenção da engenharia militar está mais reforçada, diz o Ministro da Defesa Nacional no ato da recepção de equipamentos ofertados pela República Popular da China às Forças Armadas guineenses. Trata-se assim da chegada do Presidente da República às instalações do Ministério da Defesa Nacional. O chefe de Estado presidiu assim a cerimônia oficial da entrega dos equipamentos doados pela República Popular da China à engenharia militar das Forças Armadas. O encarregado de negócios da Embaixada da China e o Ministro da Defesa Nacional rubricaram o termo da entrega, ato que simboliza reforço da cooperação entre Bissau e Pequim. Nos últimos anos, essa relação fortaleceu sobremaneira e que consubstanciou não somente na formação de centenas de quadros das diferentes academias militares da República Popular da China, mas também em diferentes apoios institucionais, desde consumíveis e imobiliário de escritórios, computadores, viaturas e equipamentos de saúde, agricultura, construção civil e outros. Este ano, as Forças Armadas guineenses beneficiaram de 12 apoios significativos do Governo da República Popular da China. O primeiro aconteceu em março, que consiste em 4 viaturas Toyota Hilux, 4 Jeeps, 200 secretários de escritórios, 610 armários de escritório, 224 cadeiras simples, computadores de mesa, impressores, projetores, caixas de lâmpadas de escritório, aparelhos de levantamento topográfico, teodolitos, bússolas, etc. Este último donativo, cujo ato de entrega se realiza neste momento, e que conta com a honrosa presença de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Entre os equipamentos ofertados constam tratores, caminhões, retroescavadoras, gruas, motoniveladoras, entre outros. A cerimônia foi testemunhada igualmente pelo Primeiro-Ministro e vários membros do Executivo e chefias militares. O Ministro da Defesa Nacional agradeceu o povo e o governo chinês pelo dom e promete bom uso dos mesmos. A República Popular da China, sendo um parceiro estratégico, tem vindo a apoiar a República da Guiné-Bissau em resolver gradualmente os seus problemas para com a defesa e segurança, prestando assistência técnico-militar desde os primórdios da luta de libertação nacional
e tendo alcançado resultados excelentes, sobretudo na preparação e treinamento dos nossos militares e na doação dos equipamentos. Gostaria de realçar aqui Sua Excelência Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército Umaru Sissoko Embalo, Presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e Governo da CEDEAO, os materiais ora doados serão bem aproveitados e rentabilizados ao bem das Forças Armadas e do nosso povo. O encarregado de negócios da Embaixada da China no país realçou os laços de amizade e cooperação que unem os dois países desde os primórdios da luta pela independência nacional. Esperamos que estes materiais possam contribuir para o desenvolvimento do campo militar e a construção nacional da Guiné-Bissau. Como se sabe, a amizade tradicional entre a China e a Guiné-Bissau é muito profunda e a relação amistosa entre as duas forças armadas possui uma longa história. Já na década de 60 do século XX, a parte chinesa começou a fornecer apoio militar e formação de pessoal militar à parte guineense e sobretudo firmemente a justa luta do povo guineense pela independência do país e liberação nacional. A amizade entre os dois povos e as duas forças armadas foi forjada pelos líderes da geração mais velha dos dois países e tem se fortalecido com o decorrer do tempo. Após a independência da Guiné-Bissau, a parte chinesa continua a dar respaldo forte ao desenvolvimento sociológico do país. Satisfeito pelo dom recebido, o Ministério da Defesa Nacional presenteou o encarregado de negócios da China com tradicional panos de pente e braçal das Forças Armadas como sinal de agradecimento ao governo e povo chinês. Neste ato, o chefe de Estado disse que o maior legado que vai deixar à frente da presidência em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO vai ser a criação de uma força anti-golpe na África Ocidental. São diversos equipamentos que vão permitir às Forças Armadas, nomeadamente a engenharia militar, reforçar a sua capacidade de intervenção. O chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, agradeceu o apoio e reconheceu que este tipo de apoio é possível só quando existe a paz e estabilidade no país. Não receber tipos de coisas só quando tem estabilidade. Estabilidade, paz e coisa mais importante que não pode ter, né? Para não ter mais, para não fazer mais. Eu estive recentemente nos Estados Unidos. Recebi no hotel vários indivíduos, e nomeadamente quem é chefe máximo de peacekeeping, força de manutenção de paz. Sem ter a noção de como a os, ao que não vai não manda não contingente, não pode ter, não tem carros também que pode servir desse. Pensa até como a China está ilustrando, porque as Nações Unidas, ora que não falar, país não vai fazer manutenção de paz, é tal lugar em que materiais, para ver o quê? E que ela está dando para fazer, mas Forças Armadas, ou quando fala Força Armada e Defesa e Segurança, os não pensa como a hora que as Nações Unidas não pedindo gente para não mandar, não pode falar eles como e que só gente que não tem, mas se não tem condições também, logística completa, suma que outros países estão mandando, países que têm helicóptero, países que têm carro, países que têm outros meios de combate, é de ganhar mais. Mas não ser carros que nós já não éramos de China, não fala que cor branco já, que corre nas Nações Unidas, é preciso não preservar. Assim, não tem investimento na nossa força de defesa e segurança. Umaru Sissoko Embalo pediu bom uso dos equipamentos ora ofertados e destacou a importância da engenharia militar no desenvolvimento do país, mas para isso disse que é preciso uma força armada republicana. Embalo diz que um dos legados da sua presidência da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO vai ser a criação de uma força
anti-golpe na sub-região oeste africana. Não teve reunião à margem da Assembleia Geral, de que, de facto, é duvido como é necessário criar uma força anti-golpes na nossa região. Pensei semana que começou ontem, para uma declaração de líder de nossa região, que é Nigéria. Na quinta, não vai retirar comigo. E Guiné-Bissau próprio nasceu parte também, que não manda soldado para engrossar aquilo, porque não podia bater comer, não farta, não fala bom, não pega nada, não mata gente, não pode, não está lá poderes. Não, aquilo sai na moda. E que pode ser do só na África Ocidental. Esse é um dos legados da minha presidência de CDAO. Forma de chegar poder e na urna. E na urna. Ora, o uma data só e está chegando. 5 anos ou 4 anos na questão do governo, e assim que forma de chegar ao poder. O Pulando pega só a arma ali, o fogo e a gente vai matar. Não, não. Que ela não tem que tirar espírito na nossa cabeça. Se não, yes, e confiança que manda a China desse. E confiança. E não se vê como a China, desde o início de nossa luta de libertação, sempre foi um país irmão de Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau também sempre foi irmão de povo amigo de China. E nós se conserta sempre. Na tudo decisões que a China não toma, esta faz questão de informar Guiné-Bissau e não está consertado. Na concerto da nação. Mas comandar, cada vez a nossa relação com a China está mais forte e mais coeso. Não agarra desse povo irmão chinês e para botar garantias de como é materiais na verdade o devido uso. O presidente agradeceu igualmente todo o apoio prestado pela República Popular da China à Guiné-Bissau desde os primórdios da luta de libertação nacional e disse que a cooperação entre os dois países vão ser cada vez mais reforçados com diálogo permanente, sobretudo quando se trata de assuntos de política internacional. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, através do despacho número 29 de 24 de setembro de 2022, convida os partidos políticos no sentido de fazerem prova de existência e de atualização dos seus órgãos nacionais. Dentro de 30 dias, os partidos políticos devem dar provas de existência de uma sede nacional, endereço oficial e pelo menos 1.000 militantes inscritos. Esta é a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de Magistratura, expressa no despacho número 29 de 24 de setembro de 2022. Dada a aproximação das eleições legislativas, o Supremo Tribunal argumenta que grande número de partidos políticos não registrou qualquer atividade. Muitos não têm uma sede nacional atualizada ou sequer um endereço oficial onde possam ser notificados de qualquer decisão do Supremo Tribunal de Justiça. No uso das suas competências, o Supremo Tribunal de Justiça notifica e alerta todos os partidos políticos inscritos no livro próprio existente naquela instituição para que no prazo de 30 dias fazerem prova de atualização dos órgãos nacionais, da existência de uma sede nacional ou endereço oficial e também da existência de pelo menos 1.000 militantes inscritos. O despacho do Supremo Tribunal de Justiça sobre a prova de existência dos partidos políticos já começou a ter reações. Hoje, o líder do Partido Social Democrata, Samba Baldé, discorda com o prazo de 30 dias imposto pelo Supremo Tribunal. Antônio Samba Baldé, líder do PSD, Partido Social Democrata, concedeu uma entrevista exclusiva à TGB para reagir ao despacho número 29 de 24 de setembro, emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça sobre a prova de existência e atualização dos partidos políticos na Guiné-Bissau, dada a aproximação das eleições legislativas. PSD, eu acho que a nossa reação é uma reação positiva, porque nós achamos o despacho
do Supremo Tribunal de Justiça se enquadra perfeitamente sobre a lei ao qual está referido, porque realmente a lei diz que os partidos políticos anualmente devem atualizar a militância, não é, da sua instituição, e achamos que, de boa fé, o Supremo Tribunal da Justiça tem toda a razão. E não só a atualização, mas também as sedes nacionais devem existir e, consequentemente, os congressos. O PSD se enquadra exatamente em todas essas três vertentes. O PSD teve uma sede que depois foi vandalizada há bem pouco tempo e agora funciona num anexo de uma casa de um dos dirigentes do PSD, provisoriamente. Por quê? Porque que não priorizamos uma sede definitiva? Porque estávamos na preparação do nosso 5º Congresso. É só para ver que o PSD não é qualquer partido. Estamos já no nosso 5º Congresso. Então, o Congresso já foi realizado. Neste momento, temos um programa, no espaço de 60 dias, ter uma sede nacional definitivamente. O presidente dos sociais-democratas guineenses tem outra opinião sobre o prazo de 30 dias imposto pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal da Justiça, eu acho que escorregou primeiro ao pronunciar o tempo, o timing, 30 dias. Eu acho que, no nosso ponto de vista, não está bem. Por que não está bem? Porque o ano termina no dia 31 de dezembro. Todo o processo eleitoral tem a ver com outros aspectos. Por exemplo, o recenseamento, que não é menos importante, porque para ser candidato tem que ter um cartão de eleitor. Então, isto quer dizer que o recenseamento não é nada menos importante do que depositar o dossiê das legislativas. Portanto, nós achamos que isto também é importante. Devia merecer, portanto, a atenção ao Supremo. Outro aspecto que nós achamos que é extremamente importante é a caducidade da Comissão Nacional das Eleições. Estando a Comissão Nacional das Eleições caduca, não pode haver recenseamento. Sabe porquê? Porque CNE é o fiscalizador, por excelência, dos atos do recenseamento eleitoral. É de salientar que o presidente do Partido Social Democrata foi reeleito no 5º Congresso do seu partido, realizado dia 17 de setembro de 2022. A lei é lei, não se negocia. A afirmação é do analista político Otna Kufuk Nadoa, em reação à decisão do Supremo Tribunal de Justiça. No seu gabinete de trabalho, Otna Kufuk Nadoa concedeu à TGB a entrevista exclusiva. O analista político reagiu ao despacho do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura de exigir aos partidos políticos a prova de existência de vida e atualização dos seus órgãos. Um despacho que surpreende a tudo e todos, atendendo que é a primeira vez que o Supremo faz essas exigências aos partidos políticos, mas na verdade são exigências que decorrem da própria lei quadro dos partidos políticos. Relativamente à exigência do partido tiver no mínimo 1000 militantes, isto consta do artigo 12º da lei quadro dos partidos políticos. É nesse sentido que o Supremo deve, naturalmente, observar esta disposição legal para obrigar os partidos a reunirem condições para poderem existir e funcionar como partidos políticos na República da Guiné-Bissau. A lei é lei e não se negocia, afirma o analista Kufuk Nadoa. Há um outro aspecto que eu vi no despacho do Supremo Tribunal, ligado à atualização dos órgãos nacionais dos partidos. Este facto não consta assim de forma clara na lei quadro dos partidos políticos, mas pode-se ver isso nos respectivos estatutos dos partidos políticos, da renovação periódica dos mandatos dos órgãos nacionais. Portanto, isto também é obrigatório aos partidos renovarem os mandatos dos órgãos nacionais
dos seus respectivos, portanto, partidos. Verifica-se que na Guiné, quantidade de partidos que temos, nem todos andam por esse caminho. Agora estão a ter essa exigência do Supremo. Eu acho que não temos que discordar, porque quando é da lei não se negocia. É natural que uma instituição tem que ter um espaço para funcionamento. Não se deve ter partidos de bolsos, partido, portanto, das pastas. Ou seja, ser de partido não pode resumir-se na pasta do líder do partido ou na casa do líder do partido. Tem que haver espaço em que o partido possa relacionar com os terceiros. O analista político Odna Kufuk-Nadoa é diretor do departamento jurídico da empresa Petroguin. O analista político Odna Nadoa também considera de normal o prazo de 30 dias determinado pelo Supremo Tribunal da Justiça para que os partidos políticos regularizem a situação antes das eleições legislativas. Na entrevista à TGB, o analista político Kufuk-Nadoa deu a sua opinião sobre o prazo de 30 dias estabelecido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Acho que é um prazo razoável para fazer a prova de vida, não requer muito tempo. Provar que tem acima de 1000 militantes, isso não tem que ser algo que o partido tem que buscar agora. Tinha que ter. É só ir apresentar. Isso pode fazer em 2 dias ou em 3 dias, ou num dia, faça isso sem problema. A provar que tem 1000 militantes, isso é fácil. Então, provar que tem uma sede, também, acho que não requer muito tempo para ter um tempo superior a 30 dias. Também, provar que tem órgãos atualizados, renovados, mandatos, também isso não é um trabalho que requer um lapso de tempo enorme para se reclamar do prazo de 30 dias. Acho que o prazo de 30 dias é perfeitamente normal. O entrevistado lamenta o procedimento lento do Tribunal Superior de Justiça. Nossos tribunais, às vezes, fazem as leis ficarem como letras mortas, como não escritas. Essa norma da Lei 4 dos partidos políticos não é de hoje. É uma norma que vem de há muito tempo. Mas por que o Supremo andou aí sem tomar em conta algo que existiu? Os partidos são criados num Estado de Direito Democrático com a liberdade de associativismo, ou seja, a liberdade de criação de associações. Os partidos são associações políticas. Ora, existem condições para continuarem a existir como associações. Se essas condições não tiverem a ser observadas, então extinguem-se os partidos. E falta de prova de 1000 militantes é uma das causas de extinção, portanto, de um partido político por via de solução pelo Supremo Tribunal da Justiça. Pode-se observar essa norma há muito tempo, talvez ajudaria a disciplinar o setor para não permitir esta tanta proliferação dos partidos políticos, uns que não se sabe para que estão enquanto partidos políticos. Um partido político tem que ter atividade, tem que fazer algo para o país. E há partidos que não se sabem o que é que fazem nessa terra. O Governo procedeu esta terça-feira com a entrega de instalação e consequente lançamento oficial do Fundo de Promoção e Desenvolvimento Econômico no Computera. Denominado Fundo de Promoção e Desenvolvimento Econômico no Computera, é uma iniciativa do Governo através da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Enquadra-se na visão estratégica do Governo e nas prioridades definidas no Plano Nacional de Desenvolvimento 2021-2023, mais especificamente no eixo reforço da economia, promoção do crescimento e do emprego, facto que evidencia a preocupação do nosso governo em promover o empreendedorismo, o emprego e o investimento no país. A execução do plano iniciado em 2008 visa combater a pobreza, reforçar o empreendedorismo, assegurar a melhoria dos indicadores econômicos e sociais, como também a vida da população. O governo e a CEDEAO, cientes dos desafios do desenvolvimento e da necessidade de promover o emprego,
sobretudo o emprego jovem, por forma a proporcionar condições econômicas e técnicas favoráveis para o aumento de oportunidades de emprego, decidiram que as atividades do fundo, durante o seu exercício, serão desenvolvidos em todo o território nacional, mediante a implementação de antenas regionais, a fim de beneficiar diretamente a população. Ao todo, são cerca de 300 milhões de francos CFA gastos na requalificação e equipamentos do edifício ora inaugurado. Esse projeto É um projeto que visa assegurar o desenvolvimento das populações na base. Nós queremos fazer de tal forma para que haja um desenvolvimento econômico e social das populações da Guiné-Bissau. Este projeto visa, nos seus fundamentos, poder ajudar as populações locais, rurais, para poderem fazer atividades de produção agrícola, criação de animais, pescas e tudo que houver no meio rural. Por assurar a segurança alimentar. A implementação do fundo consistirá na apresentação do projeto individual ou coletivo que possa proporcionar a economia fiscal, seleção de iniciativas concretas e viáveis em diferentes setores. Espera-se que a implementação do fundo na Guiné-Bissau irá contribuir significativamente, entre outras coisas, na produção e no aumento da riqueza nacional, no aumento do rendimento das famílias guineenses, na redução da pobreza, no aumento do emprego, particularmente do emprego juvenil. Com efeito, e segundo dados mais atualizados, estima-se que cerca de 72% de jovens estão no desemprego e que a taxa de pobreza atinge neste momento cerca de 63%. O diretor-geral de Promoção e Investimento Turístico do Ministério do Turismo aponta a falta das infraestruturas como um dos entraves na vinda de mais turistas para a Guiné-Bissau. Apesar dos constrangimentos provocados pela Covid-19, a Guiné-Bissau tem registrado um número significativo de turistas no país, diz o diretor-geral de Promoção e Investimento Turístico numa entrevista à TGB, no quadro da celebração do Dia Mundial do Turismo. Como sabem, o turismo é interdisciplinar. O turismo lida com diferentes setores, como energia, transporte, telecomunicação, saúde. Então, para recebermos dignamente os nossos turistas, temos que criar mínimas condições. E isso é o que faz falta neste momento. Por isso é que queremos propor aos nossos parceiros a criação de mínimas condições. E voltando ainda ao tema, que é repensar o turismo, nós queremos focalizar o nosso turismo no ecológico. Como eu disse há pouco, no ecotravel, que é uma nova tendência do turismo a nível mundial, após Covid-19, porque a tendência hoje em dia é procurar o contacto com a natureza e menos pessoas possível. A tendência do turismo a nível internacional. Então a Guiné-Bissau tem esta potencialidade, porque a nossa riqueza natural é o nosso principal atrativo turístico. Então queremos aproveitar deste potencial para fazer esta proposta nesta nova fase de repensar o turismo. Repensar o turismo é o lema escolhido para a comemoração do Dia Mundial do Turismo. O turismo sofreu um impacto negativo grande com a pandemia Covid-19, então temos que repensar o turismo, uma nova forma de fazer o turismo. E nós vamos trazer isto para a nossa realidade. Como é habitual, fazemos sempre celebrações, conferências e tal, que não nos dão grandes resultados. Então este ano decidimos pensar profundamente o nosso turismo, o turismo da Guiné-Bissau. Pensar o turismo e congregar esforços para a abertura da época turística, que vai ser pela segunda vez este ano. No ano passado foi a primeira vez e teve impacto positivo. E este ano pensamos fazer ainda melhor. A ocasião serviu para Ben Cássimo Cunha falar de alguns projetos do Ministério para os próximos tempos. Visita ao Porto de Bissau e Porto de Boubaque, as estradas de acesso a potencialidades turísticas em Boubaque, com o objetivo de sensibilizar os outros parceiros de governação a criarmos mínimas condições para recebermos os nossos visitantes. Então, à semelhança disso, pensamos fazer ainda outros eventos, como, por exemplo, um evento de anúncio da abertura da época em Portugal, porque Portugal tem sido ultimamente o nosso principal mercado emissor de turistas. Então, há toda uma necessidade de consolidar este mercado. Antigamente era França. E depois disso pensamos fazer um festival musical e gastronômico em Quinhamel para desfocar um pouco da parte insular, que é o nosso principal recurso.
E depois disso pensamos fazer um fórum internacional do investimento turístico, onde vamos trazer diferentes parceiros para ilustrar as potencialidades de cada setor, não só o turismo, como a agricultura, pesca e diferentes setores. O Dia Mundial do Turismo celebra-se anualmente no dia 27 de setembro, uma ocasião que ajuda a promover a tomada de consciência sobre o valor social, cultural, político e econômico do turismo. A primeira-dama guineense visitou hoje a Cruz Vermelha do país. Uma notícia para acompanhar na segunda parte do telejornal. Campanha Nacional Tolerância Zero a Assédio e Abuso Sexual. Uma iniciativa da Polícia Judiciária. Se sente ameaçada ou agredida, ligue para 121. Juntos, pela segurança da mulher e criança. A primeira-dama visitou na manhã de hoje as instalações da Cruz Vermelha da Guiné-Bissau. Dinísia Reis Embalo, a esposa do presidente, congratulou-se com os trabalhos que estão a ser feitos por aquela instituição. Dinísia Reis Embalo, primeira-dama da República, na companhia da Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social e do Ministro da Saúde Pública, fizeram uma visita às instalações da Cruz Vermelha em Bissau. As autoridades foram recebidas por Sadna Nabitan, presidente da Cruz Vermelha, e a sua equipa, que lhes apresentaram a realidade daquela instituição. Dinísia Embalo ficou a conhecer o trabalho de excelência realizado pela Cruz Vermelha no apoio aos mais desfavorecidos. A primeira-dama da República da Guiné-Bissau congratulou com os trabalhos e garantiu que não vai poupar esforços para ajudar os mais necessitados. Sadna Nabitan faz lembrar o grande papel da Cruz Vermelha,
realçando os esforços da sua organização em prevenir e aliviar o sofrimento humano no país. O Ministério de Saúde Pública beneficiou de materiais de saúde para reforçar a capacidade do sistema. A NCA Seguradora doou materiais de saúde ao Ministério de Saúde, com o propósito de colmatar algumas carências verificadas neste sector. Os materiais doados são compostos por 10 monitores de tensão arterial eletrônico de punho, 7 macas, 5 balanças para bebê, 5 cadeiras de rodas, uma máquina impressora e um computador de mesa, entre outros. Nós estivemos aqui no início de 2020, a quando da crise sanitária, e fizemos donativos como luvas e muitas outras coisas. Neste quadro, com a situação econômica difícil e também com a dificuldade que encontramos com a crise internacional e com a guerra na Ucrânia, hoje o pequeno esforço que estamos a fazer e que nós esperamos que vai incentivar as autoridades viradas justamente às populações, como tinha dito, não são grandes coisas. São algumas cadeiras de rodas, tensiômetros, computadores e uma máquina fotocopiadora. Penso que esses esforços serão apreciados ao seu justo valor. Dionísio Kumba agradeceu o gesto e prometeu fazer um bom uso dos mesmos. As cadeiras de rodas com certeza vão servir muito à nossa população idosa, que temos muitos aqui. E também alguns equipamentos que vi que foram entregues aqui vão servir para reforço do sistema de saúde. A vossa missão também faz parte esta ação social que fizeram hoje. Temos só que fazer depois o bom uso deste material e isso vou depois apelar aos meus colaboradores por onde vão destinar este material, que façam um bom uso e pronto, relembrem que a INCIA que apoiou. Nós temos um sistema sanitário muito frágil, né? Portanto, os parceiros como a INCIA podem ter um papel determinante no que diz respeito à assistência à nossa população, porque, no fundo, também a vossa missão tem a ver com isso. O Ministro de Saúde explicou como vai ser a distribuição do dom. Materiais serão distribuídos. Temos um centro de prótese, que nós sabemos que há muita situação lá, que há pessoas que chegam e têm dificuldade de mobilidade. Também nos hospitais podemos ter estas carretas de rodas que podem servir para ajudar os pacientes que chegam nas urgências. Temos aqui as balanças para neonatologia, cuidado neonatológico, e equipamentos para medir a tensão arterial. Vão servir nos hospitais, porque não vão ficar aqui no Ministério. O Ministério não tem necessidade de ter isso aqui. Vamos tentar ver onde há necessidade e vamos colocar estes equipamentos naquele lugar. Dionísio respondeu sobre a situação dos novos ingressos na saúde pública. O Ministério da Saúde precisa dos técnicos de saúde. O Ministério da Saúde não está a tirar à toa os técnicos de saúde. Nós estamos a trabalhar para que os técnicos de saúde possam ser dignificados e sejam também recrutados de forma muito ordeira. Isso é o trabalho que nós estamos a fazer neste momento. Está a ser feito o trabalho. Os materiais ora doados vão ser distribuídos pelos estabelecimentos de saúde que mais necessitam. Frente Social realizou hoje uma marcha para exigir, entre outros assuntos, a reintegração de técnicos de saúde e pagamento de salários aos funcionários públicos. A marcha pacífica do grupo denominada Frente Social juntou dezenas de técnicos da saúde, da educação e da sociedade civil. A caminhada, que durou mais de 1 hora, culminou com vigília frente ao Palácio do Governo, com cartazes e dísticos com diferentes dizeres. A exigência mínima, isso vai depender da própria dinâmica da negociação. Porque normalmente nós, enquanto sindicato, colocamos os pontos nos cadernos reivindicativos ou no pré-aviso de greve. Mas também isso dependerá do que é interesse essencial dos trabalhadores, dependendo também da diligência do governo e das circunstâncias das coisas. Tendo em conta a evolução das coisas, vão saber quais são os pontos essenciais. Durante as manifestações, foi anunciada a paralisação total dos serviços sociais para os dias 10 a 14 de outubro próximo, caso suas reivindicações não forem atendidas. Nós achamos que os dois sectores têm pontos essenciais, quase todos essenciais.
Apesar disso, como eu estava a dizer, isso vai depender da dinâmica da própria negociação e da diligência do governo e também daquilo que os sindicatos acham que é prioridade e são essenciais para os trabalhadores. Isso, tendo em conta a evolução das negociações, eu acho que a imprensa vai saber. Não obstante, o porta-voz da Frente Social abre a possibilidade de haver uma negociação com o governo. A marcha normalmente é para um time determinado. Então nós vamos informar aos colegas, a mensagem já está dita e também a imagem que queremos passar já está feita e nós vamos falar com os colegas para que possam ir descansar e vamos esperar a orientação, ou seja, a diligência chamada do governo e também que esperem a orientação do sindicato para a próxima manifestação ou reivindicação. Salienta-se que após a última decisão do governo, que suspendeu o ingresso dos novos técnicos da saúde, assim como da educação, muitos profissionais foram mandados para casa, deixando alguns serviços sem atendimento desejável. Hoje em Bissau, um homem de 40 anos de idade foi encontrado morto, pendurado numa mangueira no bairro de Antula. A família diz que no passado o malogrado havia tentado suicidar-se pela primeira vez. A família diz que no passado o malogrado tinha tentado suicidar-se, mas a intervenção de pessoas próximas e do Serviço Nacional de Proteção Civil evitou o pior. E na segunda tentativa, o pior surgiu mesmo. Na madrugada desta terça-feira, o cidadão foi encontrado morto, tinha 40 anos, no bairro de Antula. A família não parece estar surpreendida. O facto de a vítima apresentava indícios de perturbações mentais. Segundo as testemunhas, a vítima era pescador que residia em Bulama, mas de vez em quando vinha a Bissau passar certo tempo com a família. Com esta triste notícia, vamos encerrar mais uma edição do Telejornal. Fique bem e até daqui a pouco.